Em 2013, a Sony lançou no mercado o PlayStation 4, a quarta geração do seu console doméstico. A empresa japonesa vinha renovando a sua plataforma de jogos a cada 6 anos com o lançamento de um novo videogame, mas decidiu mudar nessa geração. O PS4 Pro chegou com uma atualização de meia geração, quebrando um ciclo que era mantido há 20 anos. O seu hardware é 2 vezes mais potente que o modelo antigo, mas não chega a ser um avanço tão grande considerado como um console de nova geração. Ele chega com a promessa de entregar uma melhor imagem para quem possui uma TV 4K, mesmo que não seja capaz de atingir essa resolução nativamente na maioria dos jogos. Será que um console de meia geração vale o investimento ou você deve continuar com seu PS4 até o lançamento do PS5? É isso que iremos descobrir. O modelo Pro é maior do que o PS4, ele teve seu design reformulado e abandonou o acabamento Black Piano de antes. A Sony também removeu os botões sensíveis ao toque, apostando em botões físicos mais tradicionais. Na parte frontal temos o leitor de Blu-ray, que apesar do apelo 4K do console não consegue ler conteúdo nesta resolução. Há 2 portas USB que servem para carregar a bateria do controle e transferência de dados. E temos também botões discretos, que servem um para ligar o console e o outro para ejetar o disco. Na traseira, há mais uma porta USB, saída HDMI e óptica de áudio. Há uma pequena gaveta que permite acessar facilmente o HD interno, o que facilita a vida de quem pretende trocar a unidade de 1 TB por uma maior ou investir em um SSD para carregar os jogos mais rapidamente. No PS4 Pro, o maior avanço está na GPU, que entrega mais do que o dobro da potência do PS4 e ainda vem com tecnologias mais atuais da AMD. O processador, no entanto, não recebeu mudanças, ganhando apenas um pequeno overclock para reduzir o gargalo do hardware. O console continua com a mesma memória gráfica de antes, mas agora trabalhando em velocidade maior. A Sony decidiu adicionar 1 GB de DDR3 para carregar apps do sistema, deixando os 8 GB de DDR5 para os jogos. As conexões também foram atualizadas, temos agora o Bluetooth 4.0, Wi-Fi de banda dupla e USB 3.1. Essa pequena atualização garante uma maior autonomia de bateria do controle e uma conexão mais ágil com roteadores mais avançados. E por falar no controle, ele é o mesmo do DualShock 4 de antes, apenas teve um vazamento de luz na parte frontal e uma pequena mudança na cor da traseira e dos botões, mas a ergonomia e a qualidade são as mesmas de antes. 4K 60 FPS é possível no PS4 Pro, onde podemos encontrar em jogos como FIFA, Pro Evolution Soccer e NBA. Já jogos mais complexos, é difícil esse nível de qualidade no console da Sony. Há jogos que rodam em 4K nativo a 30 FPS, mas a grande maioria usa a técnica de checkboard para aumentar a resolução sem usar upscale comum. Aqui temos os exclusivos como God of War, Horizon Zero Dawn e Detroit, por exemplo. A qualidade da imagem é ótima e chega perto do 4K de verdade em alguns jogos. Você só perceberá falhas na apresentação se pausar o jogo e chegar muito próximo de sua TV. Essa técnica adotada pela Sony ajuda a entregar uma imagem consideravelmente melhor que a do PS4 antigo e o Slim, sem pesar muito para o processador. Alguns títulos permitem jogar 60 FPS, como temos no God of War. A resolução cai para Full HD, a mesma que você encontra no PS4 menos potente. Outro exclusivo que também tem essa opção é o Shadow of the Colossus. Infelizmente, assim como no Xbox One X, a CPU do PS4 Pro não é forte o suficiente para entregar 60 FPS em todos os jogos. São poucos os que dão essa opção ao usuário e alguns nem mesmo conseguem segurar os 60 FPS o tempo inteiro, como em Rise of Tomb Raider. Para quem faz questão de jogar em 4K nativo, o console da Microsoft é capaz de entregar essa qualidade em um maior número de jogos. No geral, ele também oferece uma resolução maior do que o console da Sony, mas ambos deixam a desejar para computadores potentes. A interface do PS4 Pro é exatamente a mesma do console base. Temos um sistema leve, mas não tão bem otimizado. Não é raro ver engasgos ao navegar entre menus. O que muda no Pro é que temos alguns recursos extras, como o Super Sample e o modo de aprimoramento. O primeiro renderiza o jogo na resolução máxima, mesmo que você não possua uma TV 4K. Isso faz com que a imagem entregue seja mais limpa, removendo os serrilhados dos jogos. Já a segunda usa o maior poder bruto do console para turbinar o desempenho de jogos antigos que não foram otimizados para o PS4 Pro. Ao contrário da Microsoft, a Sony não oferece retrocompatibilidade com o PS4 Pro. É até possível jogar alguns títulos do PS3 e PS2, mas apenas pelo serviço PS Now, que não está disponível no Brasil. A interface da Sony pode ser customizada e tem suporte a temas que podem ser baixados da PlayStation Store. Os jogos podem ser organizados em pastas na tela inicial, mas não é possível remover os apps que já vêm com o console. O PS4 Pro é 2 vezes mais potente que o PS4, porém não é 2 vezes mais caro.
O modelo antigo da Sony chegou ao Brasil por absurdos R$4.000, enquanto a versão turbinada tem preço oficial de R$3.000. É claro que o modelo base pode ser encontrado por preço bem mais baixo atualmente, saindo mais barato que o PS4 Pro, mas para aqueles que possuem a TV 4K, o investimento no modelo turbinado pode ser interessante. Nem sempre você terá 4K nativo ou até mesmo algo próximo disso, mas esta versão também permite rodar alguns jogos com desempenho superior, como em God of War e Shadow of the Colossus, por exemplo, e mesmo os jogos mais antigos podem rodar melhor graças ao modo de aprimoramento. Contra o Xbox One X, o PS4 Pro acaba sendo inferior na qualidade de imagem entregue. O console da Microsoft tem hardware mais potente e consegue entregar 4K nativo em um maior número de jogos. A vantagem vai para os exclusivos que não são lançados para PC, como acontece com os jogos da Microsoft, o que pode ser um belo diferencial para o console da Sony. Se você não curte os jogos da empresa, aí talvez o Xbox One X ou mesmo um PC potente sejam opções mais viáveis. No geral, o PS4 Pro tem seus diferenciais e sempre entrega uma melhor qualidade de imagem comparado ao console antigo. Com a diferença no preço entre as duas versões Slim e Pro não chega a ser muito grande, o investimento na versão mais potente pode ser válido para a maioria dos jogadores, até mesmo para quem não possui uma TV 4K. Se você ficou interessado no PS4 Pro, não esqueça de conferir a oferta do console da Sony na descrição do vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal, assim você verá outros consoles que foram testados pelo Tudo Celular. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!